Olá, meu amigo e minha amiga, José aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E eu não poderia trazer aqui o recorte do discurso do Lula na CELAC. Realmente, o cara é um grande estadista e deixou todo mundo boquiaberta, e ele literalmente levantou o tom em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, puxou a orelha dos líderes, e o mais interessante que aconteceu neste encontro da CELAC, são 33 países, somente 4 foram enviados, isso inclui o Lula, as lideranças, ou seja, os governantes. O resto dos países mandou embaixador, o chanceler, não compareceram. E qual é o resultado disso? Aqui que está a cereja do bolo ou o ninho da serpente. Estados Unidos fez aquela reunião chamando os países latino-americanos para já transformar a América Latina, como é o desejo dele, em seu quintal. Então, evidentemente, a CELAC está enfraquecida e na fala do Lula ficou muito claro isso. Eu quero pedir a você que assista esse conteúdo até o final, que preste atenção na fala do Lula, que preste atenção no que está acontecendo, que preste atenção porque, de novo, tudo está acontecendo num momento crítico, num momento que estamos tendo essa guerra, esse conflito entre Irã e Estados Unidos, e os Estados Unidos atacam por aqui, atacam por ali, esse falastrão canalha envolvido com crimes sexuais, com tudo, teve já preso, teve que ser falência dos negócios imobiliários dele, mas é um riquinho mimado, e que ele acorda, hoje eu vou fazer tal coisa. Agora está flertando com o Irã, guerra que já estão perdida para eles, o Irã não cedeu, mas isso fica para outro conteúdo. Então é muito importante a gente entender os movimentos da geopolítica, esse movimento dos Estados Unidos, esse movimento da extrema-direita, esses governantes latino-americanos de extrema-direita que foram eleitos. O Milei cometeu a pachorra de dizer que vai mandar soldados para ajudar na guerra contra o Irã. Não tem capacidade nenhuma, vai receber um não do exército argentino, de outros membros do governo, ou enfim, e ninguém vai se meter mais nisso aí. Mas o Lula foi enfático, o Lula foi na ferida, o Lula foi na veia. Eu quero que você assista esse conteúdo até o final, porque eu vou passar logo em seguida a fala do Lula, mas eu não posso deixar de pedir para você. Gente, apoie o canal, obrigado pelos novos inscritos, mas já dá tudo certinho para não esquecer. Faça um comentário, o que você achou da fala do Lula. Também compartilhe para mais pessoas, para que tomem conhecimento do que de fato está acontecendo, e do presidente, do estadista que nós temos, não aquele polha que ficou isolado no G20, que não sabia nem falar, que não sabia o que dizer, e que queria entregar os Estados Unidos ao Gore, que o cara assim, que não entendeu o que ele tinha dito. Quando ele falou eu quero fazer uma parceria com a Amazônia, não entendi. Então, ou a gente se liga, ou a gente sucumbe. Ou a gente emerge, ou a gente sucumbe. É simples assim. Então, teu certinho é muito importante. De novo, assiste no celular, dá um pulinho no WhatsApp, dá um pulinho aqui no canal, deixa teu certinho, deixa teu comentário e volta. Assiste pela TV, pega teu celular, deixa teu certinho, deixa teu comentário. E eu vou estar com você para adquirir o meu livro na Hotmart. Gente, esse livro está sendo muito bem elogiado, está sendo muito bem recebido, e eu acho que você pode adquirir, porque as condições na Hotmart estão muito boas, e também você vai fazer um bem para você e para mim, tá certo? E vou deixar aqui também uma chave Pix, porque eu espero encontrar algum coraçãozinho sensível, amável, e que possa contribuir com o canal. Então, minha gente, sem mais delongas, vamos à fala do nosso presidente, que matou a pau. Simples assim. Vamos nessa. Como ser humano, como democrata e como presidente do Brasil, indignado com a passividade dos membros de segurança que não foram capazes de resolver o problema na faixa de Gaza, não foram capazes de resolver o problema no Iraque, não foram capazes de resolver o problema na Líbia, não foram capazes de resolver o problema na Ucrânia, não foram capazes de resolver o problema no Irã. Ou seja, e tudo se resolve por guerra. Ou seja, quem tem mais canhão, quem tem mais navio, quem tem mais avião, quem tem mais dinheiro, se acha dono do mundo.
quando é que nós vamos dizer que isso não é normal? Quando é que nós vamos dizer, sabe, de que nós queremos voltar a ter uma relação civilizada entre as nações, que nós não vamos permitir o fim do multilateralismo e que a gente vai garantir que somente a paz é que pode fazer com que o mundo pobre possa se desenvolver? O que constrói uma guerra? A não ser mortos e destruição. E quando é que nós vamos reagir? Eu queria dizer para vocês que em 2010, eu fui a Teherã, junto com o presidente da Turquia, para convencer o governo do Irã de que ele não poderia enriquecer o urânio para fazer armas nucleares. E fui dizer para a autoridade no Irã, ao Khamenei e ao Ahmadinejad, de que a gente aceitaria que eles enriquecessem o urânio na proporção que o Brasil enriquece o urânio para fins pacíficos, para fins científicos. Fizemos um acordo. Esse acordo, quando foi publicado, ao invés dos países europeus e dos Estados Unidos aceitarem o acordo, eles aumentaram o bloqueio ao Irã. E é muito engraçado, isso já foi publicado na imprensa, não é segredo para ninguém. Eu tinha recebido uma carta do companheiro Obama, dizendo que se o Ahmadinejad concordasse com aquele acordo, estava tudo certo. Pois nós fizemos a Ahmadinejad assinar o acordo tal qual estava a carta do Obama. Para minha surpresa, quando foi publicado o acordo, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, sabe, aumentaram o bloqueio. Depois de alguns anos, foram fazer um outro acordo, pior do que aquele que a gente tinha feito. E agora se invadiu o Irã a pretexto de que o Irã estava construindo bomba nuclear. Cadê as armas químicas do Saddam Hussein? Onde elas estão? Quem achou? Ou seja, nós não podemos viver mais num mundo de mentiras, em que as pessoas constroem o inimigo, constroem a imagem negativa do inimigo para justificar a destruição. Que mundo que nós estamos? Eu ouvi o representante de Moçambique falar dos minerais críticos e das terras raras. Aqui, nesse plenário, todo mundo tem experiência. Seu país já foi saqueado em tudo que é ouro que tinha, em tudo que é prata que tinha, em tudo que é diamante que tinha, em tudo que é minério que tinha. Depois de levarem tudo que a gente tinha, agora eles querem ser dono dos minerais críticos e das terras raras que nós temos. Eu estou vendo a Bolívia ali, estou vendo o chanceler da Bolívia. Ou seja, já levaram quase tudo da Bolívia. Agora que a Bolívia tem minerais críticos, é a chance da Bolívia, é a chance da África, é a chance da América Latina não aceitar ser apenas exportador de minerais para eles. Ou seja, quem quiser que venha se instalar e produzir no país para que a gente tenha a chance de desenvolver os nossos países. Nós já fomos colonizados, fizemos luta pela independência, já conquistamos democracia, já perdemos democracia. Agora nós estão querendo nos colonizar outra vez. Então, companheiros e companheiras, eu não poderia ter faltado nessa reunião. Eu cheguei aqui 2 horas da madrugada para fazer essa reunião. Porque é preciso que a gente levante a cabeça. Não é possível alguém achar que é dono dos outros países.
que estão fazendo com Cuba agora? O que fizeram com a Venezuela? O que estão fazendo? Isso é democrático? Em que parágrafo, em que artigo da Carta da ONU está dito que um presidente de um país pode invadir o outro? Em que documento do mundo está dito isso? Nem da Bíblia. Não existe nada que permita isso aconteça. É a utilização da força e do poder para nos colonizar outra vez. Ou seja, nós não teremos chances agora que nós descobrimos que temos terras raras, que descobrimos que temos minerais críticos. Agora que a gente pode aspirar e dar um salto de qualidade na produção de combustíveis alternativos. Ou seja, é preciso que a gente possa gritar alto e bom som para não permitir que, sabe, aconteça em outros países o que já aconteceu em Gaza recentemente. Ou seja, eu não esqueço nunca, meus amigos e minhas amigas, que em dezembro de 2002 eu já tinha sido eleito presidente da República do Brasil e o presidente Bush me convidou para ir a Washington para conversar com ele. Eu não tinha assumido a presidência ainda. E ele queria que eu fosse participar da guerra do Iraque. Eu disse para ele, mas presidente, eu não conheço Saddam Hussein. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu nunca fui no Iraque. Por que fazer guerra com ele? Por que destruir para reconstruir? Porque na época me ofereceram, se você participar da guerra, as empresas brasileiras vão ajudar a reconstruir o Iraque. Agora, por que eu vou destruir para reconstruir? Se está construído, deixa o que está construído. Eu disse para ele, presidente Bush, eu não participo da guerra do Irã. A minha guerra é contra a fome de 54 milhões de brasileiros que não têm o que comer. E essa guerra eu vou vencer. E venci a guerra. Em 2014 acabamos com a fome no Brasil. Hoje, quando eu votei a presidência da República, já tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Em apenas 2 anos e meio. Nós outra vez tiramos 33 milhões de pessoas da fome. Essa guerra que nós temos que fazer para acabar com a fome na África, na América Latina, acabar com o analfabetismo, acabar com a falta de energia elétrica, é essa guerra que nós temos que fazer. Por isso, me perdoe, querida vice-presidenta, eu não poderia deixar de falar isso, porque nós estamos perdendo o direito de nos indignarmos. Estamos perdendo o direito. Vocês acham que eu quero guerra contra alguém? Eu não quero guerra com ninguém. Nem com a menor ilha do mundo, nem com a menor ilha do mundo, e muito menos com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia. Eu quero é argumentar. Eu quero é construir narrativas. Porque somente com narrativas é que a gente vai dizer que a gente vai construir um mundo para que os nossos filhos, nossos netos possam acreditar que valeu a pena a gente ser governo do país que a gente nasceu. Muito obrigado, gente. Agora eu pergunto para você, o Bozo já fez todos os escalabros que fez, foi um nécio na presidência. Vocês acham que o Flávio Rachadinha vai ter pedigree para fazer isso que o Lula fez, batendo a mesa, botando queixo, se irritando, se indignando, e todo mundo escutando e até aplaudindo o nosso presidente? É deste homem que nós precisamos novamente, do poder com a graça de Deus, e que Deus seja louvado, que abençoe, que ele possa realmente voltar ao 4º mandato e nós continuarmos nesse processo que estamos de crescimento e desenvolvimento. Por isso é importante assistir sempre o conteúdo até o final, por isso é importante o seu setinho, cada setinho, o YouTube mostra para mais 4 ou 5 pessoas, cada comentário e engajamento melhora ainda mais as visualizações do vídeo. O compartilhamento, então, nem se fala,
você ajuda, você traz outras pessoas para o canal, traz inscrições. Então, gente, não tem como comparar. Eu tenho pena de gente que se diz bolsonarista. O que esse cara fez? Faça o balanço. Faça o balanço. Se indigne, se irrite, porque está todo mundo de saco cheio desse tal bolsonarismo que continua infernizando. Agora está essa questão de mandar o Bozo para casa, não mandar o Bozo para casa. O Xandão já está botando no fiofó do PGR, e eu não duvido que ele não vá dar domiciliar para o Bozo. Eu até acho uma boa, porque se chegar a acontecer algum sinistro, que se Deus quiser não vai acontecer, mas na prisão vai ser um caos. Se for em casa, azar, foi em casa. Não acharam ruim, não viram tanto a domiciliar? Essa é a grande verdade. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui, desejando a você uma ótima noite, que Deus lhe abençoe muito, dizendo que aqui é a voz libertadora, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo, ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, deixando aquela nossa logo maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes, trazendo para o nosso campo. E também quero deixar um beijão no teu coração e usando aquele velho jargão. Fui!